Estar atrasado, junta-se a nós. Agora, está-me aqui a dizer que isto está em gravar. Bom, então, boa tarde a todos. É caso para dizer algo mais poucos, mas bons do que muitos, mas não digo o resto. Bem-vindos a mais uma sessão das Biosocial Talks. Esta é uma iniciativa do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde e o nosso objetivo é trazer a público uma série de palestras sobre abordagens antropológicas à saúde, à doença, diferentes modos de vida, à diversidade humana, isto tanto em sociedades do passado quanto em sociedades atuais. Assim vamos ter até final de julho, porque um dos nossos colegas pediu-me hoje para a palestra dele se deslocar um bocadinho mais à frente. Vamos ter ainda algumas palestras sobre temas tão diversos como, neste caso, depois vamos ter sobre a malária, e vamos terminar depois com uma área que eu designei, não sei se corretamente ou não, por ecologia do saneamento. Eu agradeço a todos estarem desse lado do ecrã. Agradeço em especial à Ana Paula Ares por ter aceito este nosso convite. Temos sempre, obviamente, muito gosto em a ouvir. E obviamente que é um contributo importante para estas nossas sessões. Agradeço também aos colegas que têm tomado conta, digamos assim, da organização e das partes mais administrativas destas palestras, como o Vítor e a Daniela. E eu passava a palavra agora ao meu colega, Licínio, para ele fazer uma breve apresentação da Ana Paula Ares, para quem, enfim, não conhece, se calhar, tão em detalhe o trabalho que ela tem feito. Licínio. Não se ouve. Estão-me a ouvir agora? Ok. Então, eu começaria por agradecer naturalmente à doutora Ana Paula Ares ter aceito este nosso convite para participar nestas palestras e faria então uma breve apresentação da Ana Paula. Ela é investigadora principal com agregação na Unidade de Parasitologia Médica do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e no Centro de Investigação Global Health and Tropical Medicine da Universidade Nova de Lisboa. A sua formação base é Biologia, portanto é licenciada em Biologia e é também doutorada em Biologia, no ano de 2000, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Então, a sua atividade de investigação foca no essencial 3 linhas principais: epidemiologia molecular da malária e caracterização da dinâmica de transmissão de populações parasitárias, interações parasita-hospedeiro humano, nomeadamente fatores humanos de suscetibilidade e resistência contra a malária, e desenvolvimento de novos métodos de diagnóstico para detecção e caracterização precoce e multifuncional da infecção malárica. Ana Paula tem vindo a colaborar com o nosso, em particular com o grupo de genética do CIAS, desde há alguns anos, entre alguns anos atrás, entre 2008 e 2015, tivemos uma colaboração muito frutuosa em termos de estudos de variação genética humana associada à proteção contra a malária, em que esteve também envolvido o grupo do professor Amorim do IPATIMUP, da Universidade do Porto, e, portanto, envolvemos aqui o estudo de algumas deficiências enzimáticas do glóbulo vermelho, como a deficiência em piruvatoquinase e a deficiência em TPI, em estudos de proteção contra a malária. Publicámos vários artigos
e fizemos alguns trabalhos de preparação de mestrado e doutoramento. Portanto, temos tido algum trabalho, temos algum trabalho feito em conjunto. E dava a palavra então à professora Ana Paula e agradecia mais uma vez a ter aceito o nosso convite. Obrigado. Ok. Antes de começar e de passar à palestra, quero agradecer também o vosso convite, as simpáticas palavras agora do Licínio. Eu vou mostrar um bocadinho justamente desses trabalhos que nós fizemos em conjunto e o seguimento que eles têm tido. E vou, antes disso, falar um bocadinho de malária em geral e dar um pouco conhecimento de como é que realmente esta doença nos acompanha já há tanto tempo e continuamos sempre a lutar contra ela, com alguns progressos às vezes, outros recuos outras vezes. Portanto, espero que gostem. Então eu vou começar a partilhar a tela. Compartilhar. Aqui. Aqui. Pronto, penso que estão a ver e a ouvir. Pronto, então, como é que a humanidade e a malária têm convivido já há tanto tempo? Sobre a malária, alguns factos-chave. É uma doença que é potencialmente fatal, no entanto, é evitável e curável. Ela é causada por parasitas unicelulares do género Plasmodium, que são transmitidos pelas fêmeas infectadas dos mosquitos, no caso da malária humana, do género Anopheles. E por isso aparece aqui que é um dos principais animais assassinos, o mosquito, pelo número de pessoas que consegue infectar com malária e outras doenças transmitidas por vetores. Ora, no último World Malaria Report 2020, é-nos dito que em 2019 ocorreram cerca de 229 milhões de casos de malária em todo o mundo, que resultaram em 409 mil mortes, a maior parte delas em crianças com menos de 5 anos, e grande parte delas continua a acontecer no continente africano. Foram gastos também, só em 2019, cerca de 3 bilhões de dólares para financiar os programas de controle e de eliminação da malária. O ciclo de vida é complexo porque envolve logo 3 entidades biológicas, envolve o parasita, envolve o hospedeiro vertebrado e envolve o hospedeiro invertebrado ou mosquito vetor. O parasita, ao longo do ciclo de vida, passa por diversos estadios, sofre muitas transformações. Eu vou descrever sem entrar em grandes detalhes técnicos, não vale a pena, mas para termos apenas uma ideia de como é que isto funciona. Então, se tivermos uma mosquita que esteja infectada, ela no momento da refeição sanguínea vai injetar parasitas que têm nas glândulas salivares e que se denominam esporozoítos. Eles migram, têm um tropismo para o fígado e fazem aqui um ciclo hepático que é clinicamente silencioso. Nós chamamos o período de incubação. Às tantas, passado cerca de uma semana, 10 dias, varia consoante as espécies de parasita, os hepatócitos rebentam e os novos parasitas, que são estas bolinhas verdes, têm o nome de merozoíte agora, chegam à circulação periférica e então infectam os eritrócitos, os glóbulos vermelhos. E aqui sofrem uma multiplicação, portanto eles infectam uma célula vermelha, desenvolvem-se até chegar a uma forma matura, provocam a ruptura desse eritrócito, libertam novos parasitas que voltam a infectar mais células e aqui a parasitémia vai subindo e então aparecem os sintomas clínicos da malária. No início são sintomas muito indistintos, é uma febre, dores no corpo, mal-estar geral, mas
à medida que a parasitemia vai aumentando, vão aparecendo também as chamadas febres intermitentes. E isto resulta por quê? Porque este ciclo pode levar 48 horas ou 72 horas, conforme a espécie de plasmódio. Portanto, a febre começa a ter um padrão, aparece a cada terceiro dia ou a cada quarto dia. Os parasitas nesta fase aqui, sanguínea, nós chamamos a fase sanguínea, têm este aspecto. Isto são lâminas para nós visualizarmos na microscopia óptica, coradas com um corante, que se chama GIMSA, e temos aqui as 6 espécies que podem infectar os humanos. Estas duas são as que são o maior problema em termos de saúde pública, em termos de morbilidade, enquanto esta é o principal problema em termos de mortalidade. Estas são relativamente mais benignas e esta aqui, assinalada a cinzento, é uma zoonose e passou para os humanos muito recentemente, há coisa de uma década, 2 décadas, não mais que isso. Portanto, infectava primatas não humanos e depois passou para os humanos, por enquanto está restrito ao Extremo Oriente, mas começa a haver relatos de causar também malárias bastante graves, até porque tem um ciclo de multiplicação de 24 horas, portanto atinge parasitémias muito mais elevadas, muito mais rapidamente do que as outras. Depois, há umas formas aqui que se diferenciam nos chamados gametócitos, que quando são ingeridos por um mosquito que esteja a fazer refeição sanguínea, passam para o mosquito e vão desenvolver-se no mosquito. Estas são as formas que se observam já no ciclo no mosquito. Primeiro o parasita aloja-se na parede do intestino médio do mosquito, depois desenvolve-se umas formas que estão aqui redondas, isto é um intestino do mosquito cheio destas bolinhas que são parasitas, que em cada bolinha destas, tem o nome de oocisto, vão-se libertar milhares de esporozoides que migram para as glândulas salivares. Portanto, o mosquito realmente é uma bomba pronto para, carregado com milhares de parasitas para inocular num novo hospedeiro. A malária, há uns anos atrás, afetou todo o globo, todas as zonas praticamente estavam afetadas. A distribuição geográfica tem vindo a diminuir, felizmente. Nós, neste momento, dizemos que a malária afeta a cintura tropical e subtropical do planeta. E esta diminuição da área de distribuição geográfica deve-se a programas e a estratégias globais de controle que se têm sucedido. Começamos por falar nesta, entre 55 e 69, estava em vigor o Programa Global de Erradicação da Malária, acreditava-se que se conseguia erradicar a malária e focava-se essencialmente na luta anti-vetor, com pulverizações, com tratamento de criadores, porque os mosquitos têm uma fase aquática, não é? Os mosquitos põem os ovos na água, com antimaláricos, fármacos, aqui a rezoquina é o nome comercial da famosa cloroquina, que tem andado aí muito nas notícias por causa da Covid e do Trump, ou mais do Bolsonaro, se calhar, e com grandes campanhas de educação junto das populações. E, de facto, este programa foi bastante eficaz porque conseguiu eliminar a malária nas regiões temperadas, e Portugal foi nesta leva e teve o seu certificado de região livre de malária atribuído pela OMS em 1973. Portanto, foi um programa bastante eficaz. Só que foi interrompido na década de 60, começaram a aparecer todas as resistências aos fármacos, aos inseticidas, a infraestrutura sanitária, especialmente em África, era muito deficiente, a ideia da erradicação começou a ser abandonada, começou-se a falar em controle, mas na verdade nas décadas de 70 e 80 deu-se muito pouca atenção ao controle da malária e portanto a situação piorou muito. Depois, no seguimento da Cimeira da ONU, em que foram estabelecidos em 2000 os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, aqui com este objetivo para combater o HIV-Sida, malária e outras doenças, nomeadamente a tuberculose, estabeleceram-se metas para serem cumpridas até 2015 neste plano de ação global contra a malária. Reforçou-se muito o financiamento, fizeram-se parcerias
importantes, investiu-se muito na investigação, apareceram realmente novos testes de diagnóstico, novas terapias, e houve um grande avanço, mas, mesmo assim, ficámos muito aquém das metas que tinham sido estabelecidas aqui a cinzento para cumprir em 2015, e nós ficámos aqui nos verdes, portanto, bastante aquém, quer na mortalidade, casos, pulverize controle, medidas de controle, tudo isso ficou bastante aquém daquilo que se previa conseguir em 2015. Então lançou-se uma nova estratégia global para a malária, agora com novas metas para cumprir até 2030. Mas em 2018, quando saiu, todos os anos sai um World Malaria Report, quando saiu de 2018 soaram os alarmes porque o progresso estava a ser muito pequeno, os números estavam a aumentar, as resistências estavam a ser galopantes e, portanto, o senhor diretor-geral da OMS, nós agora vemos tanta vez na televisão, veio lançar um apelo e um repto a dizer que não podia ser, tinham que se investir mais nos programas de controle, com mais seriedade, e essencialmente lançou um repto aos países afetados pela malária, a dizer que tinham que participar mais e contribuir mais do que estarem sempre dependentes das parcerias estrangeiras para ter algum tipo de ação. No entanto, ao longo de todas estas décadas, as ameaças ao progresso na eliminação da malária, apesar de haver sempre alguma melhoria, e tem havido sempre alguma melhoria, mas as ameaças continuam sempre mais ou menos as mesmas e continuam sempre a ser atuais. Os mosquitos desenvolvem resistências aos inseticidas, o parasita consegue desenvolver resistências a todos os fármacos antimaláricos que vão sendo introduzidos. A indústria farmacêutica não produz fármacos à mesma velocidade com que o parasita desenvolve resistências. A vacina, continua a haver muita investigação para desenvolver uma vacina, mas tem sido muito difícil. E depois há outros fatores que dificultam esta luta, como a existência de um reservatório de infecção muito grande, porque nas áreas endémicas, a partir dos 5 anos, é a idade padrão que se estabelece, as pessoas desenvolvem já uma imunidade que faz com que passem a ser assintomáticas, as infecções são subpatentes, mas estão lá para continuar a transmitir, e há um aumento da frequência de deleções em genes usados para testes de diagnóstico, a infraestrutura socioeconómica também não ajuda, as alterações climáticas, tudo isso. Portanto, estes problemas que têm vindo já desde os primeiros programas de controle continuam sempre a ser uma ameaça, estarem presentes. E agora, tudo isto agravado com a pandemia da Covid, que está a ter um impacto muito grande no controle de várias doenças, e a malária não é exceção, porque os programas estão interrompidos, as pessoas não procuram os cuidados de saúde, portanto espera-se um ressurgimento muito grande na prevalência da malária nas áreas afetadas. Ok, como é que ela então nos tem acompanhado ao longo da história? Pensa-se que já os dinossauros possam ter estado infectados com plasmódio. De facto, detectou-se DNA de plasmódio em mosquitos conservados em âmbar há 30 milhões de anos, e o que é perfeitamente plausível porque existem atualmente várias espécies que infectam aves e répteis, e malária aviária chega a ser um problema bastante relevante nos jardins zoológicos. No nosso, por exemplo, há uns anos atrás, teve um grande problema com malária nos pinguins. Não é assim tão falado, mas de facto existe. Registros que se pensa que digam respeito à malária, existem já, são bastante antigos, bastante anteriores à época cristã. Várias individualidades e personalidades da história têm sido afetados ou vitimados pela malária, e há uma estimativa que nos diz que esta doença pode ter sido a responsável pela morte de cerca de metade de todos os indivíduos que já
habitaram o planeta. Em termos de progresso no conhecimento relativamente à malária, o que é que nós podemos chamar a atenção? Aqui também tem havido progressos e recuos, há alguns episódios que são sempre engraçados de relatar. Considera-se o primeiro malariologista o Hipócrates, na Grécia Antiga, porque ele conseguiu perceber a diferença entre o padrão das febres intermitentes e as febres contínuas causadas por outras infecções. Aquele padrão que eu falei há pouco, das 48 horas ou das 72 horas, ele conseguiu perceber que havia uma sazonalidade e uma associação à localização de massas de água, pensando ele que tinha a ver com a ingestão dessas águas paradas. Nós sabemos que agora essa associação tem a ver com o mosquito e a transmissão por mosquito. E foi esta associação com as águas paradas e com os ares que vinham e que eram respirados que surgiu o termo de malária, portanto, mau ar, atribuído pelos romanos, associando sempre à presença dos pântanos. Este senhor, em 1816, foi o primeiro a sugerir que havia um parasita que, ao se multiplicar, provocava aqueles paroxismos, aqueles acessos de febre. Depois, um bocadinho mais tarde, este senhor Robert Rudolf Virchow associou a que era uma doença sanguínea, pois ele observava em esfregaços sanguíneos um pigmento escuro que sugeriu serem cristais de hematina e que nós sabemos agora que é a hemozoína. O parasita, ao degradar a hemoglobina, vai destoxificar o heme, que, ficando livre para ele seria tóxico, e vai transformá-lo em cristais que se vêem muito bem ao microscópio e nós damos o nome de hemozoína. Estes senhores, entusiasmados com as descobertas do Sr. Koch, nessa altura tudo era bactéria, então eles isolaram o agente causador da doença, chamando-lhe o nome de Bacillus malaria, portanto era uma bactéria que causava a malária, e logo a seguir o Sr. Lavran finalmente descreveu um micro-organismo, identificou como um parasita, num esfregaço sanguíneo de um paciente com malária, deu o nome de Oscillaria malaria, fez umas pranchas lindíssimas, há várias, isto é um exemplo, o que lhe valeu o prémio Nobel, portanto estava descoberto o parasita que causa a malária, e estes investigadores italianos depois denominaram-no definitivamente como Plasmodium. Agora, chegámos aqui, mas como se transmitia então esta doença? Era ingerida, era respirada, já tinham posto essas hipóteses todas. Primeira pessoa a falar que havia mosquitos envolvidos nisto foi este senhor Albert King, norte-americano, mas simultaneamente propôs que para defender Washington tinha que se rodear a cidade com redes mosquiteiras do tamanho do monumento do Washington, e não foi levado a sério de todo, e portanto essa ideia não vingou. Depois, o Sr. Patrick Manson, que é considerado o pai da medicina tropical, associou pela primeira vez a transmissão de uma doença a um mosquito vetor, neste caso às filárias, que provocam a filariose linfática. E um aluno dele, Ronald Ross, entusiasmado com esta descoberta do mestre, demonstrou na Índia, ele estava a fazer, era médico militar na Índia, demonstrou então finalmente a presença do parasita no intestino médio dos mosquitos alimentados em pacientes com malária, demonstrou a presença nas glândulas salivares e depois fez bastante trabalho com malária aviária, o que lhe valeu também um prémio Nobel. Há mais alguns prémios Nobel na história do conhecimento da malária, temos este, que foi atribuído pela utilização da malarioterapia para o tratamento da neurosífilis. Portanto, isso foi uma prática bastante utilizada, foi abandonada depois devido a questões éticas, não é? Uma prática bastante questionável, se bem que há artigos publicados desta época no uso da malarioterapia que deram informação muito valiosa sobre a dinâmica da infecção nos organismos e nos humanos, não é? As ondas de parasitémia, tudo isso.
Curiosamente, esta ideia foi repescada muito recentemente, em 1997, com uma sugestão de ser utilizada em doentes com HIV. Felizmente, a ideia não colheu. Na altura das guerras, a malária era um problema bastante sério para os exércitos deslocados nas áreas afetadas por malária, e há campanhas, há cartazes muito, muito engraçados dessa época para educar os soldados como fazer para se protegerem da malária, porque provocava realmente bastantes baixas, e especialmente os norte-americanos, por causa disto, por causa dos seus exércitos, fizeram muitíssima investigação em malária nesta altura, nomeadamente em tratamentos. Foi quando apareceu a cloroquina e a descoberta do DDT, que valeu outro prémio Nobel a este senhor Paul Muller. Mais recentemente, com certeza lembrar-se-ão, foi atribuído o prémio Nobel em 2015 à senhora Yu Tu pela descoberta das artemisininas para o tratamento da malária. Ok, então pensa-se que a malária humana tenha derivado, tem havido bastante trabalho neste sentido. Este é um modelo agora mais consensual, que os parasitas que provocam malária humana tenham todos aqui assinalados a vermelho, tenham todos derivado de parasitas que infectavam chimpanzés ou gorilas, que Plasmodium vivax seja mais antigo, que se tenha divergido há cerca de 80 mil anos, enquanto que Plasmodium falciparum mais jovem, há cerca de 10 mil anos. Temos aqui este grupinho, que são os parasitas que provocam malária em roedores. Nós utilizamos todas estas espécies atualmente como modelo Murino para investigação, e aqui o conjunto das espécies que então provocam a malária aviária e répteis. Onde é que isto se deu? É consensual que Plasmodium falciparum apareceu em África, portanto a passagem do gorila para o humano apareceu em África, e daí então espalhou-se às restantes épocas, às restantes áreas do planeta. Plasmodium vivax tem sido mais controverso, mas atualmente pensa-se também que tenha aparecido em África, e então depois tenha ido para o Extremo Oriente e voltado, enquanto que há um outro modelo que diz que apareceu no Extremo Oriente, mas já não parece ser tão provável. Ora, então, devido a esta, vamos chegando ao nosso tema principal. O que é que esta companhia, realmente a convivermos com a malária há tanto tempo, o que é que nos fez a nós humanos em termos de genoma? Em 1949, este senhor Haldane observou que os indivíduos heterozigóticos para a talassémia eram mais resistentes à malária grave do que os indivíduos normais. Portanto, ele sugeriu que esses indivíduos teriam uma vantagem seletiva se vivessem em áreas endémicas para a malária, tinham uma vantagem seletiva. E logo a seguir, em 1954, o Sr. Ellison observou a mesma coisa para a anemia falciforme. E isto deu origem à chamada Haldane Malaria Hypothesis, que nos diz, ao fim e ao cabo, que a malária tem sido uma das principais pressões seletivas sobre o genoma humano, que tem levado à seleção de variantes genéticos humanos protetores contra a doença, especialmente contra a doença grave. E a maior parte destes polimorfismos, estes variantes, estão associados a proteínas estruturais ou a enzimas do eritrócito, que é a principal célula hospedeira. E aqui temos o exemplo, por exemplo, da deficiência em glucose 6-fosfato desidrogenase. Portanto, aqui estão assinaladas as frequências dos alelos associados à deficiência da enzima, quanto mais escuro, mais frequente, e aqui a distribuição da malária, então, na cintura tropical e subtropical. Portanto, nas áreas afetadas por malária, devido a esta seleção balanceadora, porque conferirem alguma proteção contra a doença,
as frequências destes variantes são mais elevadas do que aquilo que seria de esperar se não houvesse este efeito. E isto está a ser utilizado como? Então, como nós vimos, e eu comecei a palestra exatamente por isso, a mostrar a dificuldade que tem sido lutar contra esta doença. Portanto, há uma busca constante de novas ferramentas para lutar contra a malária. E pensa-se que, se conseguirmos compreender os mecanismos que estão subjacentes a esta proteção conferida pelos variantes genéticos humanos, pode ser que seja possível intervir nessas vias metabólicas e se consiga desenvolver novos agentes antimaláricos. Isto numa perspectiva de terapias dirigidas ao hospedeiro. Portanto, este tipo de terapias pretende criar um ambiente desfavorável ao desenvolvimento dos organismos patogénicos. Em vez de atuar diretamente sobre eles, irá atuar nas vias inerentes ao hospedeiro para conseguir controlar a infecção, e mesmo se não for administrada, não seja suficiente administrada sozinha, se servir como um coadjuvante a um agente antimicrobiano, poderá ajudar a ação desse agente e até facilitar que não apareçam tantas resistências aos antibióticos, aos antimaláricos, por aí fora. E em termos de malária, isto começa a pôr-se esta pergunta também. Será que, se nós conseguirmos perceber quais são os mecanismos que estão inerentes a estes fatores do hospedeiro, se conseguirá utilizá-los de alguma forma para proteger contra uma situação de infecção de malária? Então, isto leva-nos à nossa célula hospedeira. Nós vimos que a maior parte dos variantes que têm sido selecionados têm a ver exatamente com ou proteínas estruturais, como a hemoglobina, ou então proteínas da membrana, como a espectrina, ou então com enzimopatias da célula hospedeira. A célula hospedeira, o eritrócito, não tem núcleo, não tem organelos, não podem fazer fosforilação oxidativa, nem síntese de proteínas, nem nada. A única energia que consegue obter é aqui na via glicolítica e tem também a via das pentose-fosfato. Portanto, ele, para ter, devido à sua função de trocas gasosas, precisa de ter uma membrana muito com a integridade boa, não é? O metabolismo celular tem que estar bom, tem que ter estas duas cadeias metabólicas a funcionar muito bem. Então, qualquer deficiência enzimática nestas cadeias poderá afetar o metabolismo do eritrócito, e nós fazemos a pergunta: porquê é que isto e como é que isto vai afetar o desenvolvimento do parasita? Nós sabemos que um eritrócito infectado por um parasita, as duas células têm uma cadeia glicolítica até bastante semelhante. Há aqui uma diferença, que é o desvio de Rappaport-Buring. O eritrócito tem esta síntese aqui de DPG, o parasita não tem. Nós sabemos que o consumo de glicose aumenta numa célula infectada. Isso dever-se-á com certeza à atividade enzimática de origem parasitária. Nós perguntamos-nos porquê é que uma deficiência enzimática é protetora contra o parasita. Será que ele se consegue adaptar, não consegue adaptar? Como é que se promovem estas interações entre o parasita e a célula? Então, temos-nos proposto avaliar as interações que existem entre as duas células, tentando fazer uma avaliação conjunta e simultânea das duas células, infectada e não infectada. Começámos a trabalhar nestas três enzimas, o Licínio falou um bocadinho, portanto temos feito algum trabalho em G6PD, está um artigo agora para publicar, e em triosfosfato isomerase e em piruvaticinase, que deu origem a vários trabalhos, e foi justamente aqui que começou a colaboração com o Licínio e o grupo do professor Amorim, tal como o Licínio falou no início. Portanto, publicámos vários trabalhos, foram bastante
foi um trabalho com bastante sucesso. Temos agora aqui incidido mais na piruvaticinase, não temos já feito estudos populacionais, voltámos para o trabalho experimental no laboratório. Então, o que é que nós temos feito? Com esta pergunta de porquê é que a deficiência em piruvaticinase é protetora contra a malária, que nós vimos que era, nos nossos trabalhos nas áreas endémicas nós vimos que havia uma proteção contra a malária grave, nós agora perguntamos-nos porquê. E pomos a hipótese de que esteja relacionado exatamente com este composto aqui, este metabolito intermediário da glicólise, que é o DPG. Quando há uma deficiência em piruvaticinase, toda a cadeia volta para trás e a concentração deste composto aumenta. Isto, per se, implica alguma toxicidade, até para a própria célula, e há uma diminuição do aporte energético. Então, nós estamos a pôr a hipótese de que, de alguma forma, este aumento na concentração de DPG esteja envolvido no mecanismo de proteção que é conferida pela deficiência em piruvaticinase. Temos estado a trabalhar com culturas in vitro de Plasmodium falciparum e temos estado a administrar artificialmente o composto ao meio de cultura e temos analisado o que é que acontece, qual é o efeito desse aumento no parasita e na célula humana, no eritrócito. Então, assim, de forma muito breve, vou mostrar alguns resultados que temos vindo a ter, o projeto está em curso. Nós verificamos que sempre que adicionamos DPG, nós temos aqui, por exemplo, uma curva de parasitémia ao longo do tempo, que é o nível de parasitémia, o controle, quando adicionamos o composto a várias concentrações, a parasitémia baixa sempre muito. Aqui temos 3 ensaios com 3 replicados cada, isto é o controle sem composto, portanto a parasitémia aumenta, se adicionamos o composto a parasitémia decresce muito, portanto o efeito no parasita é notório, óbvio e bastante consistente. Quando fomos comparar rácios de invasão e maturação entre culturas tratadas com o composto e não tratadas, verificamos que há uma diminuição grande no rácio de invasão. O parasita parece invadir bastante menos quando está submetido à presença do DPG. Na maturação, que é este aqui à direita, vê-se também um efeito, mas não tão notório. A invasão parece sempre ser a mais afetada. Então nós pensamos, se é a invasão que é tão afetada, terá a ver com certeza com algum problema na célula hospedeira. A membrana está afetada, tentámos ir por esse caminho. Fomos ver então, começar a analisar o que é que se passava com a célula hospedeira. Vimos que não havia hemólise dos eritrócitos, quando havia adição de DPG, a viabilidade mantinha-se, testámos a hepatotoxicidade com linhas de hepatoma, vimos que não consegue aguentar um grande aumento na concentração, acima da fisiológica, no entanto, seria sempre menos tóxico do que os antimaláricos que estão em uso. Fomos analisar as células infectadas, não infectadas, tratadas e não tratadas, com a microscopia de força atómica, e não encontramos grandes diferenças. É maior a presença do parasita na célula, altera mais, e nós sabemos isso, que o parasita altera muito a célula hospedeira, do que propriamente a adição do composto. Altera o potencial zeta da membrana do eritrócito, mas em termos de morfologia, área, elasticidade, não há diferenças significativas entre tratados e não tratados. Mas nós temos sempre este resultado de uma diminuição muito grande, o parasita é nitidamente afetado, então perguntámos-nos, então, mas é a invasão que é afetada? Fomos fazer ensaios de egresso e invasão. O que é que isto quer dizer? Nós temos aqui o esquizonte maduro, portanto é o parasita, ao fim daquele ciclo de 48 horas, ele vai rebentar, vai libertar estes merócitos todos que vão invadir os novos eritrócitos. E nós pensamos, se houver um problema na invasão, também pode haver um problema na saída dos parasitas da célula e depois já não vai conseguir invadir as outras.
Então fizemos aqui uns ensaios de egressa e evasão que consistiram em ter o parasita, por exemplo, a crescer em células tratadas com DPG e depois ver se ele saía e invadir células não tratadas. Ou então o inverso, ele a crescer em células não tratadas e depois a ver se ele conseguia invadir células tratadas. E não tivemos diferença nenhuma. Ele sai, entra, tudo muito pacífico, com composto, sem composto, não há diferenças significativas. Então, já não tinha havido diferenças na morfologia das células. Bem, então se calhar não é invasão, andamos a tentar ver, a bater à porta errada. Então fomos olhar outra vez com mais atenção na maturação. E nós dizíamos sempre que a maturação não era muito afetada, porque ao fazer as contagens dos parasitas nós contávamos o número dos esquizontes, que é a forma matura. Mas depois andámos um bocadinho para trás e a Maria, que foi a pessoa que esteve a fazer este trabalho, foi contar nos esquizontes maduros cada merozoíte que lá estava dentro. Então aí ela observou que os parasitas que se desenvolvem na presença de composto formam muito menos merozoítos por esquizonte. Portanto, ele aparentemente faz os esquizontes, consegue desenvolver-se, mas forma bastante menos parasitas e, portanto, isso vai se manifestar nos ciclos seguintes, não é? Porque aquilo anda sempre à volta, em 48 horas em 48 horas, nos ciclos seguintes vai-se refletindo sempre numa diminuição da parasitema. Portanto, isto é um resultado que agora tem que ser explorado para perceber exatamente o que é que está a acontecer e a levar a este resultado, porque aqui sim, as diferenças foram bastante significativas. Ao mesmo tempo, temos estado a tentar analisar os perfis metabolómicos das células infectadas e não tratadas, infectadas e não infectadas, tratadas e não tratadas. E esta análise está em curso, mas assim os resultados preliminares que já saíram disseram-nos que as células não infectadas, não tratadas ou tratadas têm um perfil metabolómico muito semelhante. Não há, a adição do composto não altera nada a célula. Enquanto que as células infectadas e tratadas com o composto ficaram com um perfil metabolómico mais semelhante às células não infectadas. Portanto, isto a confirmar-se agora quando a análise estiver completa, este resultado é muito bom, porque a adição do composto não prejudica a célula hospedeira, mas algum efeito tem no parasita e é como se a célula se aproximasse mais do não infectado. O que nós estamos agora também a fazer é tentar ver o que é que se passa dentro da célula, porque nós temos estado sempre a fazer estas observações ao olhar de fora, nós temos estado a adicionar o composto de forma artificial. Então nós agora estamos a tentar perceber o que é que se passa dentro da célula, na atividade da enzima que produz o composto, e a tentar simular a deficiência em PK de forma a haver um aumento da concentração internamente à célula e não por adição externa. E pronto, eram uns 30 minutinhos para contar a história toda. Agradeço muito a atenção. Isto é o grupo das pessoas que têm vindo a trabalhar comigo em todo este trabalho, com a colaboração excelente para a microscopia de força atómica no IMM e para as análises de metabolómica no Instituto Superior Técnico. Muito obrigada pela vossa atenção. Se tiverem perguntas, estou à disposição. Obrigado, Ana Paula. Não sei se serei eu agora que tenho que coordenar esta parte. Então, muito obrigado pela apresentação, em que atualizou, portanto, toda esta informação sobre a malária, quer o contexto histórico, quer estes dados mais atuais do que se passa no mundo hoje em dia com a malária, e também com estes resultados interessantes laboratoriais que estão a desenvolver lá no
no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, com este aspecto muito particular da deficiência em piruvato-quinase e do 2,3-DPG. Não sei, estamos, portanto, abertos então à questão. Eu tinha aqui pensado em colocar uma questão que é em termos de o que é que se está a passar em termos da vacina, do desenvolvimento de uma possível vacina contra a malária, porque recentemente parece-me ter ouvido que isso havia boas perspectivas para o aparecimento de uma vacina desenvolvida no Reino Unido, se não estou em erro. Sim, não é Reino Unido, eu penso que é uma colaboração entre a Austrália e Estados Unidos, mas não estou segura. Pois, a vacina tem sido uma dificuldade muito grande, e tem sido uma dificuldade por duas razões, não são só duas, são duas ou três. Por um lado, o parasita é muito diverso geneticamente. A diversidade genética das populações de parasitas é muito elevada, o que se reflete essencialmente ao nível dos antigénios expostos. Portanto, é muito complicado encontrar uma vacina eficaz porque o parasita é muito diverso. Depois, a imunidade contra a malária não tem memória. A pessoa é imune enquanto está a ser exposta. Se deixar de estar exposta, perde a imunidade. Portanto, alguém que seja natural de uma área endémica, mas venha para fora dessa área endémica, se passar aqui uns meia dúzia de anos e regressar, é tão naivo como alguém que nunca lá viveu. Portanto, estes dois fatores são complicados para encontrar uma vacina. Além de todos os mecanismos de evasão ao sistema imune que os parasitas têm, e o parasita da malária não é diferente, tem mecanismos de evasão ao sistema imunitário muito eficazes, portanto, eles expõem antigénios que levam a uma grande produção de anticorpos, uma coisa muito forte, mas não são protetores. Até o chamado efeito de smoke screen. Portanto, tudo isto junto tem dificultado muito o aparecimento de uma vacina. Há uma vacina licenciada já, está nas últimas fases dos trials, mas já foi licenciada, que é a Mosquirix, que é produzida pela GlaxoSmithKline, mas tem uma eficácia varia de área para área, mas anda à volta dos 30 e tal % para crianças. E é uma vacina anti-doença. Portanto, é uma construção, é uma recombinante e protege contra o aparecimento da doença. Melhor que nada, mas está longe de ser um outcome que se quer-se melhor. Dá uns anos para cá tem-se percebido que a única forma de induzir uma imunidade esterilizante é utilizar esporozoítos irradiados. Portanto, é o princípio da vacina viva, não é? Pronto. Para conseguir uma imunidade esterilizante contra a malária. Mas os esporozoítos são aquelas formas que o mosquito inocula quando pica. Estão a ver que produzir mosquitos em quantidade, com esporozoítos em quantidade, para irradiar tudo isso, para fazer uma vacina, para aplicar nas áreas endémicas, é um processo complicado. Pronto. Mas, de facto, há um grupo, colaboração entre grupos, que é essa tal rede, que têm trabalhado nesse sentido. E agora saiu um paper na Nature, muito recentemente, é uma coisa de semanas, em que eles dizem que aquela vacina administrada com um fármaco antimalárico, ao mesmo tempo, consegue despoltar uma resposta imune ao nível da parte hepática, que eles dizem que é duradoura, mas por enquanto este duradoura refere-se a 30 dias. Portanto, ainda há muito caminho para fazer daqui para a frente, mas pelo menos é esterilizante. Todos os voluntários que foram inoculados com essa vacina, nenhum
desenvolveu parasitemia, enquanto que os controlos desenvolveram todos. Pronto. Portanto, são excelentes notícias, mas o duradouro são 30 dias, por enquanto. Né? Não é mais isso. Depois temos um grupo em Portugal a fazer um excelente trabalho sobre vacinas, que eu penso que já todos ouviram falar, do grupo do Miguel Prudêncio, que está a desenvolver no IMM uma vacina também contra a malária. O princípio racional também é este, dos esporozoides irradiados, só que ele está a usar uma estratégia diferente, está a usar parasitas de roedores transformados com cassetes de genes de parasita humano. Exatamente o mesmo princípio, esporozoides vivos, como são de roedores, não se conseguem desenvolver, portanto ficam ali na fase hepática, a fazer com que o indivíduo produza uma resposta imunitária. Pronto, são progressos, mas não é uma coisa que esteja já aí para amanhã, não é? Ok, obrigado. Então, quem tiver alguma questão, é a altura agora. Cristina? Posso fazer uma questão? Bom, antes de mais, muito obrigada por esta apresentação. Eu não trabalho minimamente nestas áreas, sou perfeitamente leiga e, portanto, gostei muito de conhecer esta história. Fiquei muito surpreendida não sei já se foram 4, foram 5 investigadores que ganharam o Prémio Nobel, não fazia. É verdade. É espantoso. Não sei se haverá áreas ou doenças com este recorde. É muito interessante. São duas questões que eu tinha enfim, para a sua reflexão, acho eu, não são propriamente coisas técnicas que eu não domino. A primeira, eu percebi que, então, há uma grande dificuldade. Eu tinha uma questão antes de começar, que era sobre as vacinas, porque é que, de facto, até hoje não há nenhuma vacina. Percebi que, de facto, o mosquito é mesmo muito, muito chato, não é? Muito difícil. Ainda assim, gostava de saber se realmente tem havido a mesma disponibilidade monetária, digamos assim, para investigação, porque é assim, nós hoje vivemos com o Covid, não é? Não se fala noutra coisa, parece que todas as outras doenças deixaram de existir. Claro que daqui por uns anos provavelmente vamos ver que não foi assim, infelizmente. Mas o Covid é um exemplo de que quando se quer, de facto, ou quando há necessidade, a ciência avança a um ritmo estonteante, não é? E a minha questão é um bocadinho esta. Será que a malária, que atinge tantos milhões de pessoas, se houvesse realmente uma vontade política semelhante à do Covid, não teriam já uma vacina, terapêuticas? Não sei. Pronto, nós ouvimos muitas vezes esse argumento, que o investimento em malária poderia ser mais elevado do que aquilo que é. E eu, muito sinceramente, não sei bem o que responder. É provável que sim, não é? É provável que sim, até porque depois usam-se outros argumentos. É uma doença que afeta essencialmente as áreas pobres do planeta, não afeta as áreas desenvolvidas, portanto não é uma prioridade. Pronto, mas eu já trabalho em malária há 20 anos, para aí ou mais, e sei que já houve épocas, principalmente naquela altura em que o Clinton lançou aquela tríade da TB, HIV e malária, que houve muito investimento em malária. Pronto, já houve outras épocas em que não, por exemplo, agora nós vamos tendo essa noção com os concursos que abrem, não é? Nós andamos sempre à procura para concorrer a projetos, vamos tendo essa noção. E não há, pronto, diria quase de certeza que não há o mesmo tipo de investimento que houve agora para a Covid, mas de qualquer forma, biologicamente falando, é mesmo um assunto complicado.
porque por muito depressa que as farmacêuticas andassem, por exemplo, e há sempre fármacos a serem investigados e o parasita tem uma facilidade em desenvolver resistências que é uma coisa impressionante. Mesmo a artemisinina agora, a estratégia agora já não é fazer monoterapias, é fazer sempre terapias combinadas com derivados de artemisinina para tentar evitar o aparecimento das resistências. Mas já estão a aparecer também. Portanto, já há relatos de resistência às artemisininas. Portanto, ele tem uma capacidade de se adaptar e ultrapassar todas estas ferramentas que eu acho que mesmo com muito investimento nunca será fácil. Pronto. E o mosquito também não ajuda porque, da mesma forma, tem uma grande facilidade em desenvolver resistência aos inseticidas e também não se consegue encontrar novas fórmulas de inseticidas assim do pé para a mão. Portanto, eu acho que sim, a Covid teve um impulso muito grande. Também grande parte daquela investigação estava feita, não é? Eles só tiveram que acelerar um bocadinho, mas isto não apareceu tudo de repente, foram décadas já a desenvolver aquelas tecnologias do RNA mensageiro, tudo isso, isto estava tudo na gaveta. Mas o parasita de facto não ajuda, é uma característica dos parasitas e este é especialmente maquiavélico. Há uma aula que eu dou que eu digo que ele é maquiavélico porque ele tem todas as estratégias de reprodução, por exemplo, no seu ciclo de vida, ele usa todas. Tem assexuada, tem recombina, não recombina, ele faz tudo. Portanto, é difícil. Bem, se posso ainda fazer outra questão, eu gostava de saber a sua opinião sobre, hoje falamos também muito das alterações climáticas e, pronto, infelizmente assistimos a episódios como atualmente, né, de calor no Canadá e tempestades no Golfo do México, quer dizer, enfim, para quem não acredita, acho que esses exemplos são bastante elucidativos. E, portanto, também se tem falado realmente muito, penso eu, destas alterações climáticas em alguns países virem a afetar algumas doenças, penso eu, e, portanto, por isso é que eu estava queria saber a sua opinião, se a malária será uma dessas doenças. E se assim sendo, enfim, infelizmente, acho que vai mais uma vez afetar os países que já neste momento têm alguns problemas de desenvolvimento. Sim, isso leva-me a uma parte da resposta que há bocadinho pensei em dar e esqueci-me, que era em relação à vontade política, que não se aplica muito, se calhar, ao desenvolvimento das vacinas ou dos fármacos, mas aplica-se, por exemplo, às estruturas sanitárias, às infraestruturas de saúde, que seriam quase 75% ou 80% da solução do problema. Pronto. E isso prende-se agora com esta questão também das alterações climáticas. Se houver um aquecimento, pode haver o alargamento da distribuição dos mosquitos vetores de malária. É verdade, eles podem atingir, até porque nós já temos mosquitos invasores que nos trouxeram o dengue e trouxeram todas essas coisas, é um problema na Madeira, por exemplo, pronto. E, portanto, é verdade, com o aquecimento global, o mosquito, os bons transmissores podem alargar a sua transmissão e poderem chegar a áreas mais temperadas onde a malária já foi erradicada. Além disso, nós continuamos a ter o nosso mosquito vetor, que existia antes, continua cá. Pronto, portanto, se chegar cá o parasita, nós temos vetor, pode transmitir, apesar de não ser assim um excelente vetor, há melhores. Mas eu acho que as áreas temperadas coincidem com as áreas ricas do planeta. E, portanto, a estrutura, a infraestrutura já não permitirá, eu não acredito, que a Europa ou os Estados Unidos permitam que se instale transmissão local de malária, porque nós temos uma estrutura sanitária que evita, no caso da malária, e isso prende-se um bocadinho também com o comportamento dos vetores. Não vejo que possamos voltar a ter malária. Mas é mais pela estrutura sanitária do que propriamente pela... Mas, quer dizer, se de facto a temperatura, esperemos que não, mas vamos ver, continuar a aumentar, acho que nos países
quer dizer, do Sul, portanto, a África, a América do Sul poderá Pode dificultar, sim, na luta antivetorial, não é? Na luta antivetor pode dificultar, obviamente, porque quanto melhores condições eles tiverem para se multiplicar, mais elevada é a transmissão da doença. Obrigada. Mais perguntas? Ainda posso falar? Leste. Força. Boa tarde. Leste Bento, trabalho no CHUC, no Laboratório de Patologia do Globo Vermelho, e por isso acho que posso agradecer à malária ter material para trabalhar, não é? Porque é graças à malária que, de facto, que as doenças, a patologia do Globo Vermelho se tornou tão frequente em todo o mundo. E o que eu gostava de saber é, primeiro, os portadores são mais resistentes à infecção ou têm uma doença mais suave? Os portadores, por exemplo, numa anemia falciforme, é isso? Um heterozigótico para... Heterozigótico para uma patologia do globo vermelho. Porque no fundo eu acho que são todas, não? Sim, de uma forma geral, sim. Eu acho que qualquer, não é? Têm proteção contra a doença, não contra a infecção. Eles infectam, mas não atingem parasitémias tão elevadas. No caso, por exemplo, da drepanocitose, quem tem o traço falciforme percebe-se que interfere de alguma forma com... tenho que aqui dizer outra coisa. Aquela espécie Plasmodium falciparum que faz a malária mais grave tem uma particularidade de provocar a adesão dos eritrócitos parasitados nos órgãos profundos. Eles têm umas moléculas... O parasita exporta para a superfície da célula umas moléculas que aderem às nossas células endoteliais. Pronto. E tem-se vindo a perceber que nas células falciformes isso não acontece. Portanto, não há essa adesão, não há tanta... A parasitémia não aumenta tanto. Portanto, eles não são protegidos contra a infecção, mas são protegidos contra a malária grave. As células estão alteradas, com a presença do parasita ainda mais alteradas são, portanto, são mais removidas também pelo baço. Sim, mas também não pode ser um bocadinho por aí, porque os glóbulos vermelhos acabam por ter um tempo de vida mais curto e, portanto, não dar tanto tempo. Não chega, a doença, mesmo que se instale, não chega a ser tão grave como... mas não é contra a infecção, o parasita consegue invadir. O parasita entra na mesma. Sim. Porque, no fundo, são todas as formas de patologia do globo vermelho, desde a membrana, as enzimas e a hemoglobina, não é? As talacémias. Sim. É bastante curioso. Portanto, a gente percebe, não é? Se a célula hospedeira não está no seu máximo, não é? O parasita vai ter um ambiente desfavorável. Ele é um parasita, portanto, ele vai usar os recursos da célula e altera bastante a célula. Se ela já à partida não está bem, o parasita vai ser afetado. Portanto, isto é intuitivo, não é? Agora, o interessante é tentar perceber exatamente como e porquê. Ao contrário, como é que podemos usar isso para destruir e como é que podemos usar isso? Como é que podemos usar isso para minimizar os efeitos de uma infecção? Não é? Pois, isso é realmente o que teve a explicar e que é bastante interessante, não é? Já que a vacina é difícil, ao menos que haja um tratamento. Pois, a vacina eu tenho quase a certeza que se há de chegar lá, pode ser num horizonte temporal muito prolongado. Ok, obrigada, gostei muito. Obrigada. Mais alguma questão? Alguém que levantou a mão, diz aqui, Marco. Olá, sim, fui eu. Na sequência do que agora foi mencionado, eu agora queria fazer aqui aproveitar todas as intervenções para fazer aqui uma sequência. Eu há uns anos, pronto, é melhor não dizer quantos, que é para não ficar deprimido,
fiz um trabalho sobre a taxa de incidência da anemia falciforme nas regiões endémicas da malária, e recordo-me que os dados indicavam que 40% da população eram heterozigóticos. Portanto, eram indivíduos que tinham, portanto, glóbulos vermelhos deficientes, portanto, com aquela deformação, malformação, e os dados então indicavam que isso era uma questão evolutiva, ou seja, que esses indivíduos tinham uma tendência mais resistente ao desenvolvimento da doença, ou seja, eles eram infectados, lá está, mas não desenvolviam a doença. Eu não sei se esses dados estão atualizados ou não, mas já foi há muitos anos, já foi há 20 e tal anos, portanto, que se trabalhou, que fez esse tipo de trabalho, e depois, entretanto, não acompanhei. O que quer dizer que há aí uma base, pode haver aí uma base científica para se utilizar, como estavam agora mesmo há bocado a dizer, uma provável linha terapêutica, não é? Mas não sei, isso aí já é especular muito. Era só para reforçar que isso aconteceu. Mas agora também há aqui uma questão que é do clima. Foi mostrado em um mapa, que é um mapa que, pronto, quem está na área conhece, o que realmente no início do século XX havia a malária era no fundo pandémica. Era pandémica. Ora, isso pode parecer estranho, porque no hemisfério norte não têm as condições climáticas ótimas para o vetor. E por acaso, não sei, por exemplo, a América do Norte, Canadá e por aí fora, que durante a maior parte do ano estamos a falar de climas muito frios e por aí fora, isto a relacionar com as alterações climáticas de calor ou não calor. Ora, seja, tivemos uma época em que não havia esse calor, e o vetor existia, portanto, o mosquito existia, não é? Por toda a América do Norte, a Europa do Norte. Ora, então quer dizer que há aqui qualquer coisa que se calhar, em termos científicos, não estamos a dominar, não é? Ou seja, provavelmente o fator climático não será assim tão preponderante. Ou será? Será porque eu há bocadinho estava a dizer os bons e os maus vetores, porque os vetores não têm todos a mesma chamada capacidade vetorial. E os plasmódios, aquelas várias espécies que eu mostrei, também não têm todas a mesma... o ciclo varia um bocadinho, especialmente em termos de temperaturas, isso é importante. E o que é que acontece nas áreas temperadas? E por isso é que a malária chegava a latitudes tão elevadas, não é? E era, como disse, pandémica, ocupava todas as zonas, porque existem os mosquitos capazes de transmitir malária, como nós temos também, mas não são vetores com uma capacidade vetorial tão boa, tão elevada, como as espécies de mosquitos, por exemplo, que existem em climas mais tropicais, como em África. As espécies são diferentes. E, portanto, foi sempre muito mais fácil eliminar a malária dessas áreas temperadas, porque a capacidade vetorial de transmissão desses vetores também não era tão eficaz. Além disso, os parasitas que eram, pensa-se, para já nas áreas temperadas não era Plasmodium falciparum que era principalmente transmitido, mas sim as outras espécies, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, que são relativamente mais benignas e que têm velocidades de multiplicação menores, portanto são mais fáceis de controlar, né? Mesmo dentro da espécie falciparum, suspeita-se que as estirpes, vamos chamar-lhe assim, que circulavam na Europa, por exemplo, são diferentes daquelas que circulam em África, com menos capacidade também de transmissão. Portanto, todas as circunstâncias tornaram mais fácil eliminar a malária das áreas temperadas, com climas mais frios, os vetores tinham outras características e os próprios parasitas também. Eles não são todos iguais no planeta todo. Onde estão justamente os mais difíceis, quer em termos de vetores, que são os mais eficazes de todos,
e os parasitas também com maior capacidade de transmissão é justamente na cintura tropical e subtropical. Pois, o que quer dizer é que está aqui a ser enviada uma mensagem que as alterações climáticas podem trazer essas doenças tropicais para o hemisfério norte, mas não é bem assim. O que eu quero dizer é a alteração climática per se não é suficiente só para isso. Não, se os mosquitos, se as espécies de mosquito que neste momento estão circunscritas à cintura tropical, devido ao clima aquecer, eles conseguirem alargar a sua distribuição e conseguirem chegar às latitudes mais temperadas, aí sim, aí começamos a ter mosquitos bons vetores. E aí as alterações climáticas podem levar ao ressurgimento da malária. Pronto. Porque há uma substituição das espécies de mosquito vetor. Nós agora temos um que não é grande coisa, mas se o clima aquecer, podem vir os outros, conseguem se instalar cá. Pronto, eu estou a dizer isso porque, se a memória não falha, no finais do século XIX, inícios do século XX, nós tínhamos malária no Alentejo. Tínhamos Portanto, na Bacia do Sado, tínhamos em Aveiro e tínhamos também onde havia salinas, basicamente. E nessa altura a alteração climática que hoje se fala não tinha esse impacto que agora se fala, não é? Mas tínhamos outro mosquito, nós temos um mosquito que se chama Anopheles atroparvus. E em África, o mosquito que transmite é o Anopheles gambia, essencialmente. Pronto, e se o Anopheles gambia, que é um excelente vetor, conseguir alargar a sua distribuição e instalar-se cá, então se calhar nós, se tivéssemos as mesmas deficiências sanitárias que a África tem, ele podia começar a transmitir malária, porque nós temos muitos casos importados, nós temos os viajantes todos que vêm da África, não é? Portanto, o parasita está sempre a entrar cá. Ele não começa a ser transmitido porque o nosso mosquito, coitadinho, não é grande coisa e felizmente temos centros de saúde a funcionar. Se isso tudo deixar de existir e o outro mosquito chegar cá, aí sim. Agora, eu não acredito que nós chegamos a esse ponto. Ok. Quer dizer, também se chegarmos a esse ponto... É sinal que temos que ir embora daqui. Pois, exato. Não, eu estou a dizer se chegarmos a esse ponto, quase certeza, na sequência do que foi também de uma intervenção que foi feita, aí vai haver vamos ver as coisas como elas são. E aí vai haver um forte investimento para resolver isto, porque a realidade é esta. Quando a Europa e o hemisfério norte, portanto, a Europa e a América do Norte, tiverem o número de casos que existem em África de milhões de pessoas, isso aí põe a andar. Aliás, o Covid veio mostrar isso. O Covid teve este avanço rápido. A tecnologia, como acabou de dizer, a tecnologia já existia há vários anos, só que ela estava ali a marinar. Porque é que ela deu um disparo tão grande? Porque foram despejados milhares de milhões de dólares e milhares de milhões de euros foram despejados nas empresas farmacêuticas e na investigação. Pôs aí equipas de todo o mundo a trabalhar durante um ano e tal. Portanto, isso aí que não haja dúvidas sobre isso, que é assim que funciona. E, portanto, quando na Europa tivemos esses milhões de pessoas a ter essas infecções e começámos a ter os hospitais entupidos, principalmente isso, os hospitais entupidos com os sintomas graves, eu acredito que dá-se cordinha aos sapatos. Portanto, os sapatos vão dar cordinha para andar. Agora não, agora estamos na Europa, estamos a ter casos muito... Porque já reparou, o Covid-19 comparado com a malária, com os números que apresentou, é uma doença benigna. Comparativamente. É uma doença benigna. Ultrapassou agora a malária, só que eu acredito que é uma coisa mais localizada, não é? A malária faz isto há anos e anos. Mas 200 e tal milhões de pessoas infectadas com malária, nem de longe o Covid vai chegar aí, quer dizer, ainda tão cedo, não é mesmo assim? E aliás, e com a gravidade que a malária tem. A malária, comparativamente, apresenta gravidade muito superior ao Covid, tem apresentado, não é? Por isso é que as coisas comparativamente é um bocadinho diferente, é relativo. Eu só tinha aqui outra questão, que era só para terminar, que era Peço desculpa de interromper, Marco.
Peço desculpa de interromper, mas ainda temos outras pessoas para falar, se não se Está importa. bem. Então é só a última questão muito rápida. Porquê que não é usado o modelo do RNA mensageiro no caso da possível terapia para lidar geneticamente com o plasmódio? Bem, correndo o risco de não estar a dizer tudo completamente certo, eu penso que não é. Vamos cá ver. Nós temos o coronavírus, por exemplo, agora o SARS-CoV-2, não é? A fazer estas mutações todas e estão sempre a aparecer variantes novas e nós estamos sempre preocupados se a vacina ainda continua a ser eficaz, porque pusemos lá aquele bocadinho de RNA mensageiro que leva aquele código. E se ele fizer uma mutação que aquele código já não serve, já não funciona. E nós sabemos que, mas é um vírus que tem esta facilidade de mutação, e como a gripe, e pronto, isto é próprio dos vírus. Agora, nós sabemos que na população de parasitas, a diversidade existe atualmente imensa. Existe uma diversidade genética imensa. Portanto, eles podiam fazer o RNA mensageiro, mas qual era o código que eles iam lá pôr? Portanto, o que eles procuram é uma coisa que seja minimamente conservada para conseguir apanhar o máximo de parasitas possíveis e ainda não conseguiram perceber qual é o antigénio. Não é propriamente a metodologia, eu acho que a tecnologia é perfeitamente fazível também para a malária. A questão é o que é que nós vamos lá pôr? Qual é o antigénio que vamos lá pôr? Pois, é mais complexo, já estou a ver. Geneticamente é mais complexo. Ele é muito diverso, um parasita é muito mais complexo, não é? O organismo muito mais complexo do que um vírus. Ok, obrigado. Obrigado, Marco. Mais alguma questão? Jorge, está ali. Como? Jorge. Olá. Ao Jorge. Então. Ana, parabéns, pá, gostei muito. Já não falávamos há algum tempo, já não nos víamos há algum tempo. Não nos vais visitar? Não posso. Olha, 2 ou 3 coisas. Antes de mais, eu gostei muito. Gostei mais das partes que se relacionam comigo. E também, depois eu avalia quando foste para dentro das celas, verdadeiramente eu aí perdi-me um pouco. Mas gostei de algumas coisas que queria saber alguma opinião. Eu tenho trabalhado na emergência viral dos HIVs e vejo esta ideia que tu falaste ali do Out of Africa. Existe também uma narrativa dominante de como é que terá acontecido The Perfect Storm. Basicamente é do Nuno Faria e do Jacques Pepin. E, portanto, eu gostaria de saber qual é a tua ideia, ou seja, se só há um modelo ou se há vários outros modelos relativamente a essa saída da malária, porque estamos a falar. Quer dizer, é um bocadinho mais difícil para vocês, porque é realmente muito, muito lá atrás no HIV. Não, mas pronto, era só para saber a tua opinião acerca disso. Eu depois recordei-me, um dos últimos textos que me tocou muito foi um texto do Robert Snow de 2017, não sei se tu conheces, que é basicamente sobre a prevalência em África desde 1900 até 2015. E se formos ver o gráfico, desde 1900 até 2015, a diferença é cerca de 5-7%. E estamos a falar de 100 e tal anos. E eu, para mim, uma das coisas que eu acho... Não, para mim é extremamente interessante, que é a força da narrativa, a força dos sonhos, a força do devir por parte da ciência, em ano após ano, conseguir transmitir o ânimo para pessoas inteiras dedicarem as suas vidas a estas investigações. Ou seja, vou-te calma lá. Eu saio daqui e vou abandonar. Jorge, obrigada. Não é isso, mas é um pouco pensando. Eu recordo-me, eu estava aqui à procura em casa, mas não está aqui comigo, um público de 1999 que diz: a vacina já está aí. Tem a grande foto, é um anófeles, não sei qual deles, mas é. E, portanto, a minha questão no meio de tudo isto, o que eu gostaria de saber é
como é que tu também, peço desculpa que a minha câmara faz estas coisas, como é que tu olhas então para trás, ou seja, tu estavas a dizer em 97, ou seja, parece-nos pouco tempo, mas foi há quase 25 anos, não é? E portanto, a minha questão é como é que tu estás a ver, porque nos dizes... não temos imunidade sem memória, e são 5 anos, e aí dizes não sei o quê, mas depois dizes, mas eles publicaram um texto que nos dizem 30 dias, e dizes tu próprio, isto realmente é a brincar. Ou seja, qual é o papel dos sonhos no meio disto tudo? Porque temos um Bill Gates que nos diz que estamos a tentar eliminar, mas tu mostras-nos, com 300 milhões de casos, não é um bocadinho difícil. Bem, eu começo por onde? Eu vou começar primeiro pelo Out of Africa. O Out of Africa, em relação por aquilo que eu sei, não tem sido a minha área de trabalho, portanto sei assim os lamirés, mas não sei aprofundadamente. Em termos de Plasmodium falciparum, está mais ou menos bem descrito e consensual. Passou do gorila, sabe-se qual era a espécie, o parente mais próximo, e passou para o humano. É mais consensual. O Plasmodium vivax tem dado mais discussão, porque se argumentava que, porque ele é mais semelhante a parasitas que parasitam primatas no Extremo Oriente. Portanto, pensava-se até há bem pouco tempo, e ainda se discute isso, se Plasmodium vivax apareceu em África ou se apareceu no Extremo Oriente e depois é que veio para a África e para a América do Sul, porque Plasmodium vivax é a espécie preponderante na América do Sul. Atualmente, conforme se vão fazendo as análises filogenéticas e tudo mais, pensa-se que não, ele de facto também surgiu em África. E um argumento que usam para isso é exatamente a existência de uma grande frequência do fenótipo Duffy negativo da população africana. O Plasmodium vivax é uma espécie que precisa, para invadir as células, de um receptor Duffy na superfície do eritrócito. E a população africana tem uma grande prevalência de Duffy negativos. Portanto, consideram isso um fator de proteção contra a infecção por Vivax e que foi selecionado porque tinha que existir Vivax. Pronto, é um dos argumentos que faz com que pensem que Vivax também apareceu em África. Além disso, pelas análises filogenéticas, o Vivax parece ter-se diferenciado há cerca de 80 mil anos e a população humana saiu para a Ásia há cerca de 60 mil. Portanto, eles agora tudo indica, defendem que o Out of Africa é para todas as espécies que infectam humanos. A origem foi em África e resultaram de parasitas que infectavam chimpanzés, gorilas, por aí fora. Pronto, agora, os sonhos e onde é que isto vai dar? Realmente é assustador nós pensarmos que... E foi um bocadinho aquilo que eu quis transmitir quando passei em revista aqueles três períodos dos principais programas de controle e estratégias de controle. Primeira meta era esta, depois era 2015, agora é 2030, e o ano passado, há 2 anos, ou o que é que foi, há um grupo que publicou um artigo na Nature a dizer que em 2050 é possível a malária estar erradicada. Pronto. Eu acho que é isso, as pessoas continuam realmente a ter muita esperança de que vão, portanto, esta comunidade, não é, que trabalha em malária, continua a ter realmente muita esperança que vai conseguir eliminar, controlar e até erradicar, não é? Que seria o objetivo último. E eu acho que as pessoas continuam a ter esta esperança e continuam a fazer com que continuem a trabalhar, porque também, como eu disse no princípio, é uma doença evitável e curável. E nós sabemos que se conseguirmos fazer um controle vetorial muito bom, muito eficaz, se as populações estiverem educadas, se os governos locais criarem condições para isso,
realmente eu acho que se consegue lá chegar. Agora, nós sabemos que estas coisas não acontecem, não é? A parte socioeconómica, para mim o grande problema no controle da malária é a parte socioeconómica, muito mais do que tudo o resto. Se bem que o parasita não ajuda, o mosquito não ajuda, são dificuldades acrescidas, mas eu acho que se a parte socioeconómica fosse... se as populações fossem educadas e tudo isso, já não estávamos só nesses 5% que tu disseste, que é a diferença, realmente é assustador, não é? Com tanta estratégia e tanto plano, vamos comparar números e melhorou-se muito pouquinho. Mas, pronto, por isso é que também... a partir de 2018, quando soaram aqueles alarmes, a OMS disse de forma muito clara que os governos locais têm que começar a contribuir para esta luta. E agora, eu também pus no slide, mas não chamei a atenção para isso, mas está lá escrito que 30% daqueles bilhões de dólares neste momento já saem dos governos locais. E, portanto, quando eles começam a sentir mais próximo o custo, e não são só os parceiros que vêm aqui e metem uma série de dinheiro e depois vão-se embora, eu acho que agora talvez se caminhe seja mais eficaz agora, penso eu. Porque, ao fim e ao cabo, isto são os custos do controle, os custos das pessoas doentes, as sequelas que a malária deixa nas crianças, os custos a nível escolar, tudo isso, são custos brutais para os países, não é? Portanto, não sei, Jorge, eu continuo a ter esperança e hei de continuar a trabalhar em malária e espero que as pessoas... Ninguém está a dizer para tu não teres. Eu só, no meio disto tudo, das coisas que eu mais gostei foi da tua análise meticulosa do parasita, a mostrar-nos quão complexo ele é e dos níveis de imponderabilidade que existem, desde os macro até à pessoa que toma um quartem. Agora já não toma o quartem, mas já não sei o que toma, mas pronto. Anyway, obrigado, mano. Mais alguma questão? Então, se não há mais questões, o tempo já vai longo. Eu agradeço mais uma vez à doutora Ana Paula por nos ter... A medicação eficaz para a malária. Está aqui um marco a dizer: se não há medicação eficaz para a malária. Sim, senhor. Pronto, eu agradeço também aos que estiveram a assistir e a terem contribuído para este debate e sobre este assunto, que é um assunto muito antigo, com certeza, mas também continua bem atual e em desenvolvimento. Portanto, agradeço mais uma vez à Ana Paula, muito obrigado por ter participado. Obrigada eu. Por mim, eu encerraria aqui a minha intervenção. Não sei se a Cristina quer dizer alguma coisa. Obrigada, Licínio. Obrigada, doutora Ana Paula. Gostei muito. E obrigada também aos meus colegas que estão ainda presentes a ouvir-nos até esta hora. Agradeço a todos. E nós vamos terminar aqui. Quero apenas avisar, digamos assim, que a nossa próxima palestra será no dia 13 de julho e vai ser um trabalho apresentado, não sei dizer muito bem o nome porque é chinês, Guan Zhang, qualquer coisa assim, e o colega Gonçalo Santos, e tem como título bastante sui generis, interessante: Political Ecologies of Human Shit, the Recycling the Economy of Night Soil and Human Manure in Early 20th Century China. Portanto, espero por vós e por outros, obviamente, até lá, penso que vai ser muito interessante, pelo menos bastante diferente daquilo que temos tido até agora. E pronto, fiquem todos bem, que é o que precisamos sempre, e até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigada, boa tarde. Obrigado, Ana Paula. Yes.